pessoal, obrigada por continuar a prestigiar o Infinito Afeto, canal que foi criado no YouTube para que pudéssemos pensar, conversar e refletir sobre assuntos contemporâneos que tanto têm desestabilizado os pais e impactado na pequena criança, desde a primeiríssima até a primeira infância. O assunto que eu trago hoje é sobre adaptação das crianças na escola. Eu vou falar, no primeiro momento, sobre a adaptação da criança da primeiríssima infância aos berçários e às escolas de educação infantil. E, no segundo momento, eu vou falar sobre as crianças em adaptação no fundamental, ou seja, no famoso Fundi 1. Isso porque, em decorrência da vida louca que a gente leva hoje, as crianças estão sendo levadas às escolas muito precocemente. Precocemente, elas são deixadas aos cuidados anônimos de pessoas que os pais jamais viram. Então, é importantíssimo, e eu tenho falado isso aqui com alguma frequência, que os pais se preocupem muito mais com quem será o outro cuidador da sua criança do que se ela vai tomar a mamadeira, ou se alimentar, ou tomar o banho, ou ser trocada. Porque o importante, muito mais importante, para que a criança faça a sua constituição psíquica, é justamente o laço afetivo que vai se dar entre o outro cuidador e a criança. Então, para além de só dar banho, mamadeira, sopinha, colocar para dormir ou na recreação, é muito importante que os pais se ocupem e cobrem da escola quem será o outro cuidador do seu filho. Não pode ser qualquer pessoa e não pode ser todas as pessoas. A criança precisa estabelecer um vínculo afetivo com o seu outro cuidador. Um outro cuidador para chamar de seu, né? Na verdade, não pode ser quem estiver disponível, não deve ser, todo mundo pode olhar, porque todo mundo aqui é capacitado. Não se trata disso. Se trata de um vínculo afetivo com o outro. No máximo, duas pessoas. Uma que seria, portanto, responsável pelo banho e pelas trocas, e outra pessoa que seria aquela que vai alimentar, aquela que vai colocar para dormir, aquela que vai participar dos momentos de recreação. Não mais do que isso. Com relação à criança já da primeira infância, que são as crianças ao redor de 2, 3 anos, a manifestação de desagrado em ir para a escola é maior e é diferente da criança pequena, do bebê. Porque o bebê, se está bem acolhido, bem acudido e com as suas necessidades básicas satisfeitas e ele sente confiança no outro, ele fica bem, ele não manifesta grandes emoções. Por outro lado, a criança maior, ela já tem uma reação mais forte, ela já chora, ela já grita, ela já baba, às vezes ela vomita, diante da possibilidade de ficar longe da mãe. Na verdade, ela vive um sentimento ambivalente. Ela quer os amigos, ela quer brincar, ela quer os desafios daquele brinquedo novo, daquela brincadeira nova, mas ela não quer ficar longe da mãe. E esse conflito ela vai ter que resolver. Tem escolas que propõem que a mãe entre no recinto onde a criança ficará para adaptação. Eu, pessoalmente, não recomendo isso, porque, na verdade, a criança precisa fazer uma opção. Se eu fico com a minha mãe, eu não tenho nada disso. Se eu deixo a minha mãe e fico com os meus amigos, eu vou ter tudo aquilo. Então, a criança pensa e decide. Eu vou com a minha professora, vou com os meus amigos. Por quê? Eu sei que a minha mãe virá me buscar. Então, ela já tem garantido esse laço afetivo com a mãe. Com o outro
primordial dela, né? Que é a mãe, é o primeiro outro na vida dela, né? Então, ela já sabe disso e os pais não podem romper esse vínculo de confiança. Então, se falaram que vão buscar, eles têm que estar lá na hora combinada, na hora certa, né? Para que a criança não fique decepcionada e aí sim ela fique com medo de ter perdido o quê? O afeto dos pais, que é esse um dos medos dessa idade, né? A gente já viu isso em vários posts, em vários vídeos. É o medo de perder o afeto dos pais, né? E a criança pode entender esse movimento de ir para a escola como uma forma de se ver livre dela, né? Então, é importante que os pais cumpram o combinado. Só que essa criança, ela quando vai para a escola, ela imagina que a escola seja um prolongamento ou do clube, ou da pracinha que ela frequenta, ou até de uma convivência com os primos no final de semana. O que significa dizer que se ela brigar, se ela se estapear com alguém ou se alguém a magoar, ela simplesmente pode virar as costas e ir embora. Na verdade, ela vai se surpreender, porque na escola isso não acontece. Na escola, ela vai ter que dar conta não só dessas desavenças, né, que ela que serão intermediadas pela professora, como também de todas as regras que a escola tem, né? Porque a escola, na verdade, ela entra na função do pai, né? Do corte. Isso pode, isso não pode. Isso dá para ser feito, isso não dá para ser feito. E a criança vai ter que se dar conta disso. Vai ter que, né? Mas eu queria assim. Então, aí a gente vai conversar, vai falar, vai explicar, o grupo todo vai compartilhar dessa conversa, o professor vai intermediar esse meio de campo, para que a criança comece, então, a se adequar ao quê? Às normas sociais, que vem junto com tudo aquilo que a gente já viu, que é o Édipo, que é a autoridade no sentido de que isso você pode fazer, isso você não pode fazer. Então a criança, quando ela está em adaptação, ela vai estranhar isso muito, né? Porque afinal de contas, todos nós, crianças e adultos, somos um reflexo das nossas experiências, né? Então a criança, naquela vidinha pequenininha que ela já teve, ela viveu essa experiência. Ela ia para o clube, estava brincando, tudo muito bem, veio um amigo, roubou o brinquedo, ela chorou, a mãe tirou. Estava na pracinha, estava tudo bem, estava brincando, aí veio alguém, a avó tirou. Então ela carrega isso e ela generaliza essa experiência que ela teve lá na escola, no ambiente da escola. Então, quando ela descobrir que que não, aqui a gente vai ter que resolver o conflito, vai ter que entrar num acordo, vai ter que, enfim, né, conviver harmoniosamente com todo mundo, a partir de uma discussão do porquê sim, do porquê não, ou de uma reparação do que eu fiz isso, do que eu fiz aquilo, ela pode não gostar. Daí porque eu também não oriento a criança ficar logo no primeiro dia todo o período que está previsto que ela fique. Então, se são 4 horas, que ela fique logo às 4 horas, se são 6 horas, enfim. Muitas escolas têm esse hábito. Elas fazem isso para facilitar a vida delas, escola. Mas não é bom para a criança. As crianças precisam ter um olhar singular sobre elas. Então, não importa quantas crianças a escola tenha, se 5, se 200, se 3.000. Cada criança é uma criança. Por quê? Cada criança viveu uma experiência. Então, cada criança terá uma reação diferente frente àqueles desafios. Então, é importante que isso seja levado em consideração pela escola, que isso seja levado em conta,
pela escola, né? É importante que isso seja levado em consideração pela escola, né? E que, diante disso, cada criança tenha um tempo limite que ela deve permanecer na escola nos primeiros 5 dias, né? Vai depender de como a criança reage frente àquela situação nova. A criança não deve, sob nenhuma hipótese, ser mantida numa escola ou em qualquer outra situação, de forma forçada para se acostumar. Isto é inadmissível, porque há um limite emocional que permite que a criança consiga ficar ali e que não tenha um estresse tão absurdo. A escola tem que ser um lugar de prazer, um lugar que a criança tenha vontade de voltar, um lugar para o qual a criança queira ir sem chorar. Então, sob nenhuma hipótese, a não ser que tenha acontecido uma tragédia, a criança deve permanecer nos primeiros dias, na primeira semana, ela deve permanecer na escola o período todo que os pais pensaram para ela. O ideal seria que ela saísse no meio da festa, quando a coisa estiver ótima. Ah, acabou, agora amanhã tem mais, para a criança chorar para sair e no dia seguinte querer voltar. Não o contrário, que ela saia porque está chorando, porque naturalmente no dia seguinte ela terá mais dificuldade para retornar para a escola. Outra coisa muito importante que os pais precisam observar é que eles não devem chorar na presença da criança, quando se afastam da criança. Tampouco devem dar 1.002.000 beijos, 1.006.000 abraços. Tudo isso tem que ser tratado no meio do caminho, quando os pais estão levando a criança para a escola, né? Tem que ser falado, tem que ser discutido, quando foi comprar o uniforme, um dia antes, 2 dias antes. Esse assunto tem que ser exaustivamente abordado, para que a criança vá assimilando essa separação. É claro que para a criança é difícil, afinal de contas, ela ficou esse tempo todo com os pais, e para os pais também é muito difícil, afinal, eles ficaram o tempo todo com a cria. E entregar a cria assim, de pronto, para uma pessoa desconhecida, né, que tem todo um discurso, mas que você não tem ainda o laço afetivo e que vai te garantir esses cuidados. Veja como é importante a questão do laço afetivo. É muito difícil. Então, quando chegar à escola, os pais têm que procurar identificar quem será o outro cuidador da sua criança e entregar para esse outro cuidador a sua criança, evitando, inclusive, chamar o outro cuidador de tia. Até porque não é tia, esse outro cuidador tem uma identidade, tem um nome, Maria, Joana, Aparecida, enfim, tem um nome, tem uma identidade, que é a partir desta identidade que a criança vai se referendar, né? Não a tia é um substantivo, né, impessoal, né? E além do que, tia, de fato, não é. Porque a tia não é irmã da minha mãe, a tia não é irmão do meu pai, ela não é. Então, se traz ainda essa confusão de conceitos, né? Eu não sei por que desde sempre, usou-se chamar a professora de tia. Eu não faço a menor ideia. Fato é que está em desuso e que as abordagens mais modernas se referem à professora pelo nome. Afinal de contas, ela tem um nome. Na minha escola, quando eu era diretora, as crianças, quando queriam conversar comigo, ou para reclamar do cardápio, que não queriam chuchu no cardápio, ou, enfim, porque queriam um brinquedo novo, alguma coisa assim, elas batiam na minha porta e perguntavam: Maria Gruppe, a gente pode falar com você? Eu estou me referindo a crianças de 3, 4, 5 anos, né? É claro que um bebê
não vai ter essa autonomia e essa segurança, né? E eu sempre fiz questão que as crianças me chamassem de Maria Grupp. Algumas me chamavam até de Maria Gupp, né? Mas, enfim, é importante que os pais saibam quem é e entreguem a criança. E que a criança, portanto, tenha um cronograma nas primeiras semanas, de 1 hora e meia, 2 horas. Então, no primeiro momento, toma o lanche da manhã, no segundo momento, toma o almoço, depois faz a soneca, para então ficar o período todo. Mesmo que a criança esteja indo super bem, não forcem a mão. É justamente por ela estar indo bem é que vocês vão aliviar a exigência. A gente nunca sabe por que uma criança está indo bem. Ela pode estar indo, ela está se tentando se superar, está indo bem, se superando para querer agradar os pais, porque elas viram, eles perceberam nos olhos dos pais a importância dela ficar na escola, porque a mãe tem que voltar a trabalhar, porque o pai não pode faltar, porque tem uma reunião. Então, ela sabe desse peso e ela quer cumprir com esse desejo dos pais. Ou porque a avó falou, quero ver se você é capaz de ficar na escola, então ela está enfrentando aquilo como um desafio. Fato é que a gente nunca vai saber por que aquela criança, e também pode ser que é uma criança super segura, super sabe que está garantido o afeto dos pais. Enfim, diante da dúvida, é melhor a gente ir devagar, como dizia a minha mãe, com andor. Então, aos poucos, gradativamente, a criança vai tirando a referência da casa e vai passando para os amigos, e vai passando para a professora, e ela vai dominando os espaços, e ela vai se sentindo segura ali, de forma a aproveitar tudo que uma escola pode oferecer. Hoje eu vou ficando por aqui. A semana que vem eu vou falar sobre as crianças que vão pela primeira vez, porque acreditem, tem criança que vai pela primeira vez à escola com 6 anos, ou aquelas crianças que estão mudando de escola por alguma razão. Se vocês gostaram do assunto que eu tratei nesse vídeo, compartilhem em nome da criança. É muito bom falar para quem quer escutar.